Bom, agora são 2h30 de uma terça-feira, do dia 24. Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu pensei em contar uma historinha aqui de começo para prender sua atenção, mas eu não sei muito bem o que falar. Talvez porque seja madrugada, eu tô cansado, mas um pouco com insônia. E eu quero continuar falando sobre o livro da Rita, né? Agora sobre outro capítulo, completamente diferente daquele que a gente viu anteriormente. Mas se você tá por aqui, é porque talvez você tenha visto algum outro vídeo, ou não. Mas eu agradeço muitíssimo se você estiver assistindo, escutando até aqui. Eu não sei se eu vou colocar minha cara ainda, mas tô pensando nessa possibilidade. Me avisa se vocês quiserem. Eu sei que as únicas pessoas que escutam assim, né, são os meus pais, então... Oi pai, oi mãe. Tô aqui gravando de novo, de madrugada. Bom, eu espero que você se sinta muito acolhido nesse canal, que as coisas que eu tô tentando passar aqui te ajudem, que você possa discordar também. E, bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. O capítulo que a gente vai estudar hoje se chama O Fracasso do Punitivismo como Meta. O sistema penal como pedagogia da irresponsabilidade e o projeto Fala Interno. O direito humano à palavra na prisão. A Rita vai defender uma reforma das premissas que vão orientar as práticas carcerárias e toda a sua cadeia lógica daqueles que vão participar delas, sejam os presos, os agentes penitenciários, os juízes e assim por diante. É como se a cadeia, esse espaço de fracasso, ele reproduzisse e espelhasse uma lógica da nossa sociedade aqui fora. E como se ele conseguisse representar fielmente valores da comunidade moral que vai instituir essa e outras prisões, né? Então não tem nada no mundo carcerário, com todos os erros, os excessos, as faltas, que não vai fazer parte do mundo daqui de fora. Como se o muro fosse essa grande peneira ou essa grande lupa que conseguisse condensar, cristalizar e objetificar o que acontece aqui fora, né, dos lados de dentro do muro. Então a prisão vai ser para Rita o meio em que os maus hábitos e as deformidades da sociedade livre simplesmente se tornam mais claros. E aí isso me lembra muito o filme, né, do Carandiru, do Drauzio Varela, onde a gente tem claramente muitas coisas acontecendo na cadeia, né? Você tem um casamento, você tem a morte, você tem a conversão, você tem inúmeras questões ali que estão acontecendo. E talvez seja um pouco disso que a Rita tá falando, né? Aqui. A ideia para essa pesquisa, ela não começa aleatoriamente, né? Em 92, o secretário de Segurança do Distrito Federal, o Coronel Brochado, kkk, queria entender a altíssima incidência de crimes sexuais na cidade de Brasília. E ele pediu ao reitor da Universidade de Brasília que fizesse uma pesquisa para tentar fornecer, né, algumas respostas sobre isso. 5 professoras do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher vão ser convocadas para dividir o tema. E a Rita vai ser responsável por entender como o mundo vê o condenado por estupro ou atentado violento ao pudor nesse centro de internamento e reeducação. A pesquisa vai acontecer de 1993 a 1995.
e ela vai gerar mais perguntas do que respostas. As perguntas vão ser originadas da grande série de constatações durante a escuta que esse grupo de pesquisadoras vai realizar ao longo de 70 horas com 17 entrevistados. Importante relatar que um dos papéis fundamentais para obter a confiança dos entrevistados vai ser uma declaração inicial de que esse grupo de pesquisadoras teve acesso aos prontuários, então eles já sabem o que aconteceu ali, e de que eles não pertenciam a nenhuma formação jurídico-policial, que eles não eram representantes do Estado, e que eles não estariam atuando nem para beneficiar e nem para prejudicar esses detentos. Então, nada que eles fossem dizer no contexto da pesquisa vai ter qualquer valor instrumental, nem para o sistema, nem para os entrevistados. E foi exatamente por isso que se deu essa confiabilidade dos relatos. Então, o interesse puro ali da pesquisa foi tentar dar inteligibilidade aos fatos. Não inteligibilidade só a quem estava escutando os fatos, mas também aos próprios detentos. Dessas entrevistas vão surgir alguns resultados desse primeiro contato, que vão ser base para as propostas posteriores. Vamos analisar eles comigo. A primeira constatação é de que muitos aspectos desses crimes que vão ser cometidos, quando indagados, quando relatados, sem emoção, já julgados e condenados, eles vão resultar como tendo uma certa opacidade para quem perpetuou essa violência. E não tem razão para suspeitar disso ou achar que os detentos estavam mentindo, uma vez que as evidências de perplexidade desses condenados vão ser relatadas à exaustão por esses entrevistadores, né? Então, é como se o aspecto estritamente instrumental e racional do crime tivesse um certo tipo de excedente, onde a Rita coloca aqui a assinatura, selo, o rúbrico, uma marca de identidade, né? Esse tipo de excedente só vai encontrar racionalidade nesse impulso inicial de deixar um traço de existência diferenciada e singular desse que vai perpetuar o crime, né? É como se fosse uma marca de autoria. E dentre esse excesso reside uma crueldade desnecessária, né? Dependendo particularmente de cada situação. Um dos exemplos que a Rita coloca é na Colômbia, onde as marcas deixadas nos corpos dos assassinados é uma assinatura coletiva de um grupo que vai ter uma tradição própria, como vai mostrar etnografias de uma historiadora, né? Etnografias e análises de uma antropóloga chamada Maria Victoria Uribe. Esses gestos cruéis e irracionais, quando são passados ao ato, analisados um pouco depois, no tempo, vão ser percebidos que eles são inteligíveis para o seu autor, e tanto para ele quanto para o público que vai ler em um jornal ou assistir eles na televisão. Então, a racionalidade desse aspecto vai estar presente no excesso, só que vai sobrar dele é como se ele tivesse é como se essa marca e a leitura dessa marca tivesse uma volaticidade muito alta. Então ela não vai conseguir ser recuperada, examinada, e não tem como o preso fazer um esforço analítico. Então ele não tem estímulos para ler aquilo que ele cometeu. Entendendo assim, né, pelo trabalho da Rita, que todo crime é também um texto, só que é um texto que fica cifrado conforme o autor comete, e ele não consegue retornar para esse texto. Então, cabe a essa pesquisa tentar fazer essa leitura. Esse é o primeiro ponto. A segunda constatação é que tem certas características de uma tentativa de irresponsabilidade em relação aos detentos, com o ato, né, em relação a tentar responder por esse ato que eles fizeram.
Eu não sei se eu falei do pano de fundo, mas tem um pano de fundo que é importante ressaltar, que é uma das primeiras coisas que relataram para esse grupo de pesquisadoras quando elas estavam nesse presídio, né? Que é, abre aspas, não tem nada mais violento do que perguntar para o detento qual foi o crime dele. Então tenha isso no seu pano de fundo, né? Na tônica disso aqui que a gente está estudando, porque vai fazer sentido. Dentre essas constatações de irresponsabilidade, a Rita vai listar algumas formas com que isso vai surgir, né? Uma delas, que foi estudado pelo Luiz Eduardo Soares, né, um escritor e também pesquisador, vai mostrar que ao relatar o crime, quando o condenado vai se aproximando dessa cena pior, desse clímax, vai ocorrer uma certa falha na continuidade desse discurso. E o sujeito da ação vai, como se tivesse um sobressalto, deslizar para a terceira pessoa. Aqui tem uma parte que eu acho que é legal ler, porque é um trecho de uma entrevista, né? Aí partimos pra lá. Tamo de longe olhando e nada do José sair. Aí descemos no intuito de pegar o José. Aí já entramos na casa. Os moleques estavam jogando bola, sabe? Aí saímos, pegamos todo mundo. Aí o José saiu correndo. Morreu o sobrinho do José, sabe? De 1 ano e 8 meses. Morreu a Nara, a mãe do José. O José ficou a um lado todo aleijado. Morreu a Nara e a criança no quarto dos fundos, onde o Carlinhos entrou, e eu peguei a mãe do José. E eu peguei o José no quarto da frente. Bom, esse foi o trecho. Esse trecho vai estar no artigo do Luiz Eduardo Soares, A Utilização da Crítica Literária na Análise Sociológica do Discurso Ordinário, na página 14. Se alguém souber, conseguir encontrar esse artigo, por favor me manda. Eu procurei e não consegui achar, mas eu queria muito ler. Eu tenho o tempo da trama, que começa, e depois, quando acontece o assassinato, eu tenho uma outra coisa, né? Então, tem essa posição quase penosa da vítima, né? Então, é como se a vítima da violência se deslocasse e fosse pro lugar do sujeito. Morreu fulano, morreu Beltrano, Cicrano ficou aleijado. Em outras palavras, a vítima vai ser sujeito ativo da própria morte. Mas olha só que interessante, não tem sujeito do assassinato. Ainda assim, a gente está falando dessa falta de responsabilidade pelo ato homicida. E o excesso, né, que a gente falou, o excesso da assinatura, ele vai ficar vagando por aí, né? Aí, ainda nesse trecho, a Rita vai fazer, ainda nesse tópico, né, no desvio que vai ser desenhado pelo sujeito, a gente tem determinados dribles de responsabilidade. E aqui é muito interessante que, e aí dentro desses dribles que vão tentar conter realmente, né, o pano de fundo do porquê que é tão violento, pedir que o preso fale sobre a violência que ele cometeu, é como se com isso ele estivesse expressando um limite, né? Então, essa é a base pela qual a análise da Rita vai ser dirigida. É que esse limite precisa ser ultrapassado para que o processo de leitura do que aconteceu e de busca de uma pacificação aconteça. Então, na análise que a Rita citou, e com essas entrevistas, né, é como se ela fosse sacando alguns tipos de drible que fossem acontecendo repetidas vezes, né? Então ela vai resumir algumas manobras e estratégias que esses presos, né, vão utilizar ao ser pressionados para falar do seu ato. Bom, então eles entrevistaram 17 internos, né? E um deles vai usar essa negação da autoria. O segundo ponto, né, é a atribuição da responsabilidade a outro agente. Então, era outro, era algo em mim, alguma influência, né? Drogas, má companhia ou influências. E aí tem um parênteses de que, como a gente está no Brasil, e a gente tem essas figuras, né, da possessão, do encosto, dessa obsessão, isso vai aparecer também, né? Influências de entidades espirituais. Então, você alegar ter sido tomado por um diabo ou alguma outra coisa, né? Ou inclusive entidades do panteão umbandista, né? Então, dá para sacar que
as opressões de matriz cristã ainda estão aqui, estão colocando sempre o diabo como sendo um Exu, né, e afins. E aí a gente já contesta um pouco, né, em outro caminho, a ideia de diabo, né, enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas é como se alguma coisa tivesse te feito fazer isso, né, então não foi você, então é outro que não sou mais eu. E aí aqui tem um segundo parênteses que tem muito, isso aqui ressoa muito com essa conversão religiosa evangélica. Lembra que eu falei da matriz da culpa cristã, né? É como se isso fosse um vocabulário meio nosso, assim, nessa coisa de morte e renascimento, né? Só que no qual esse sujeito vai negar se reconhecer nesse outro que cometeu o crime. É a coisa que de quem nasceu na igreja vai saber o que eu tô falando, né? E vai saber o que a Rita tá falando, que é você tem que morrer pro mundo, e aí eu sou a velha carne, a sua nova carne e afins. Então, essa estratégia, né, de colocar a culpa nesse morto vai ser exibida por essa ideia de conversão, né? E ainda assim, ainda assim vai ser tentar evitar a relação com o ato. Então vai pôr em agência outra coisa, outra pessoa. E isso vai ter consequências inesperadas, sabe na onde? Nesse campo da reincidência, no qual, segundo autoridades da prisão, os níveis de retorno de evangélicos, né, de reincidência dos crimes, vão ser semelhantes àqueles que não passaram por esse processo de conversão. Então, assim, não vai adiantar muito, né, porque você não vai estar lidando com aquilo. Então, você ainda não está se sentindo responsável. E não que a ideia de conversão não possa acontecer, mas mesmo assim você tem que se responsabilizar por aquilo que já aconteceu, né? Então, tem um último tipo nessa categoria, nessa subcategoria, como se fosse esse preso politizado, entre aspas, né? Que é aquela pessoa, né? Aquelas pessoas, né? Ou aquela narrativa de, então eu nasci assim porque a sociedade me fez ficar assim e porque eu não tive os recursos próprios. E é muito engraçado isso aqui, muito intrincado, porque é como é como se tivesse um fundo de verdade, no sentido de que é verdade que muitas pessoas ali não tiveram as oportunidades. É verificável isso, né? É objetivamente verdadeiro quando a gente está falando de dados sobre violência e argumentos sociológicos. Só que na economia discursiva do preso, isso aqui vai abrir como sendo um drible. Por quê? Porque ele vai transformar essa, entre aspas, sociedade em alguma coisa que alivia a associação dele, né? Então é como se, quando você escutar de uma forma mais atenta esse enunciado, ele vai revelar que não é uma consciência, na verdade. É como se fosse uma relação passiva com o mundo, né? E como se esse preso não fosse capaz de responder sobre isso e sobre o ato. Então, tem uma certa consciência que vai apontar para um erro social, e esse erro social vai ser real, né? Ele é verdade. Mas isso não, mas o que o discurso vai fazer acontecer vai ser diferente de ações transformadoras, tanto com o sujeito consigo mesmo, quanto com a coletividade dos outros, né? Então, vira uma falsa consciência. Tem isso também. Tem esse deslocamento. Bom, então terminado esses subtópicos, eu tenho um terceiro tópico, né, que é como se fosse uma manobra não muito usada, né, mas ela existe. Então é como se dois dos entrevistados, né, 2 desses 17 entrevistados vão relatar crimes que não vão coincidir com os registros. Então vão ser crimes, inclusive, às vezes, mais cruel. Vai ter um dos casos aqui em que o crime relatado foi mais cruel do que o que o narrador foi condenado. E aí, o que isso significa, né? Tipo assim, por que a pessoa vai falar que ela fez uma coisa mais violenta do que ela realmente fez? Porque, de novo, aquilo tem que estar sempre ecoando na nossa cabeça quando a gente lê esse texto, né? E aparentemente estava na da Rita, que nada é mais violento do que nos perguntar sobre o crime que cometemos. Então é como se, sentenciando, né, esse outro ato, você estivesse se safando daquele ato,
mesmo que ele seja mais cruel do que o outro, mas fica mais fácil de se relacionar. Então você vai estar sendo sujeito de um outro crime e não daquele que você cometeu. E aí, psiquicamente, você consegue falar sobre um crime que é imaginado, mesmo que ele seja mais cruel. O quarto ponto, posição de enquadrado para posição de enquadrador. Então, em outras palavras, vai ser julgar a lei que me julga. Então, esse personagem, né, esse preso, ele vai ser, em geral, atento aos acontecimentos atuais. Então, assim, ele vai saber que no Brasil alguém foi preso, alguém foi solto, alguém morreu, alguém matou, alguém escondeu o corpo. Ele vai escutar o mundo, ele tá dentro do muro, mas ele também tá escutando lá fora. Então, frequentemente, quem trabalha nas prisões, né, sabem que os presos, eles não estão com falta de informação, eles estão informados, né? E é como se esses casos é como se por estarem informados no mundo, eles sabem que a autoridade do Estado vai ser inválida. Então, isso mostra a incapacidade e a ilegalidade do sistema que vai julgar e encarcerar, sendo que não está encarcerando outros, sendo que não está encarcerando outras pessoas mais poderosas, né? Isso aí todo mundo sabe e os presos sabem também. E se eles sabem disso, eles se sentem no direito de julgar a própria lei e de usar isso como uma maneira de desresponsabilização. E o sistema perde a legitimidade, e isso se torna uma forma de desresponsabilização. E aí tem o último ponto, que é o quinto ponto, né? Que vai ser o mais difícil de escutar, era o que eu estava estudando por último antes de passar para vocês. Vai ser o ponto daqueles criminosos, né? Daqueles detentos, daqueles presos que vão assumir o ato. Eles vão heroicamente quase assumir no sentido de que sim, fui eu fiz, eu vou fazer, eu faria de novo. Então tem uma estratégia muito difícil de sacar e de escutar de um modo adequado, porque você consegue falar sobre aquilo, mas o truque tá em que você fala e você relata aquele caso como se aquilo fosse fixo e imutável. Então, eu sou isso, eu sou assim, eu sou parte desse enunciado maior e as coisas são assim e o mundo é assim. Então, esse sujeito que vai falar de si e do mundo, né, ele vai fixar ato e vai fixar a sociedade nesse ato e quase como se ele fosse um dado da natureza. E assim como no caso do preso politizado, é uma das maiores alienações, porque, de novo, ele vai ser incapaz de reconhecer o mundo e a realidade relativa como mutável, como em disputa. Né? E aí aqui eu queria abrir um parênteses, porque tudo que a gente está vendo aqui, né, vai ser muito importante para talvez a gente até colocar em xeque aquilo que a gente não consegue entrar em contato. Então, quais são as coisas que a gente não consegue assumir, que a gente não consegue falar sobre? Eu me reconheci em vários desses dribles aqui. É óbvio que não no sentido de crime, né, mas no sentido de coisas que eu já fiz e tudo mais. Então, esse essencialismo, né, da natureza, quase biológico, né, vai fazer com que esse discurso faça o preso adentrar, né, e tá num mundo sem liberdade, num mundo predestinado, num mundo que não tem responsabilidade ainda. Porque lembra o que tá em jogo? A possibilidade de se responsabilizar pelo ato e de, por alguma maneira, tentar uma outra coisa. Então a Rita vai terminar esse primeiro trecho falando de uma confissão boa e uma confissão ruim, né? E é como se a confissão boa fosse aquela que movimentasse a história, fosse aquela que desse para esse sujeito uma capacidade de entender as consequências do ato, mas ainda assim conseguir fazer alguma coisa com essas consequências. E uma confissão ruim como sendo uma confissão conservadora, né? Porque é aquela confissão que vai prender o sujeito nesse estado inerte. Então, né? É um pouco disso, assim. Bom, isso foi o que eu estudei. A gente vai falar depois dos 6 erros do sistema penal que vão limitar a capacidade do preso de responsabilização. Então a gente viu quais são os 5, né, dribles, e agora a gente vai ver os 6 erros desse sistema penal. Porque lembra que tá tudo condenado. E se tá tudo condenado, a gente tem que analisar não só quem fez aquele crime, a gente tem que analisar as condições pelo qual ele foi feito, a gente tem que analisar
qual é o lugar que ele vai, o que acontece, o que não acontece, qual é a cadeia de relações que possibilita essa não reabilitação. Porque a aposta da Rita é em uma prisão que seja reabilitadora, reabilitante, eu não sei conjugar essa palavra. Então, enfim, é isso. Eu provavelmente vou editar esse áudio. Hoje não, porque agora já são 3 da manhã. Mas, vamos lá. Muito obrigado se você escutou até aqui. Me avisa se você entendeu, se não, se você concorda, se discorda. É isso, muito obrigado e até alguma hora.